A paz do Senhor, boa noite para minha família, para meus amigos, a todo ouvinte que estará ouvindo a ministração desta noite, né? Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é pastora Josiane Ramos. Estou aqui para deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra de avivamento, de esperança, de cura, de libertação e salvação. Se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 14, que diz a palavra do Senhor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Glórias a Deus. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, vai contar a história de um certo homem, um homem chamado Naamã, que era o comandante do exército do rei da Síria. Era um homem muito estimado pelo rei da Síria, porque foi um homem que deu muitas vitórias. O Senhor, o concedeu muitas vitórias à Síria através de Naamã, à frente da batalha. Era um homem que tinha prestígio, que tinha patente alta, que era bem visto no meio dos assírios, mas porém ele tinha uma doença, algo que o impossibilitava ter uma vida social normal. Ele era leproso. E aquela lepra na vida de Naamã, ela era para o humilhar, o diminuir, para que ele não se exaltasse pelas maravilhas que Deus havia o concedido através das guerras. Mas Naamã, ele também era digno de um milagre, porque só Deus ele conhece o profundo do nosso coração. Às vezes nós passamos por situações da nossa vida que nos abate, que nos entristece. Muitas das vezes nos encontramos no fundo do poço e olhamos lá para cima, não tem quem lance a corda, E assim foi na vida de Naamã. A Bíblia não relata quanto tempo Naamã ficou leproso. E a Bíblia vai dizer que havia uma certa menina, uma das cativas de Israel, que ficou sendo agregada à família de Naamã. Ela era ajudadora da esposa de Naamã. E aquela jovem menina israelita, cativa, escrava, além de ser escrava, estava tomando conta dos afazeres domésticos. Ela viu a situação daquele pai de família. E ela, sabendo a qual Deus que ela servia, e sabendo que o Deus de Israel era poderoso para o curar daquela lepra, ela não se contenta e não guarda para si as maravilhas que Deus pode e faz na vida do próximo. Aquela menina, como uma escrava, ela não foi egoísta, ela não foi individualista, ela não foi vingativa, ela não foi rancorosa, ela foi compassiva. Ela se compadeceu da situação de Naamã, vendo ele um homem com tanto prestígio, com tanta patente, com tanto prestígio ao seu rei, mas porém ele tinha algo que precisava num socorro. Ele era leproso. E a lepra naquela época, para o povo de Israel, era como sinal de uma pessoa impura, uma pessoa que pecou e foi acometido daquele mal. E a lepra naquela época só era curada através do milagre. Então aquela jovem menina, ela olha para sua senhora e diz: minha senhora, se o meu senhor conhecesse um profeta que há em Samaria, ele o restauraria da lepra. E aí aquela senhora passa para Naamã a situação, dizendo que a menina cativa havia dado uma orientação que havia um homem em Israel, um profeta, que o restauraria, curaria Naamã daquela lepra. Imagine como nasceu a esperança no coração daquele homem, uma esperança na qual ele não havia, aos deuses da Síria não puderam curar Naamã daquela lepra, mas ele acendeu uma chama de esperança. Quantas pessoas hoje se encontram no leito dos hospitais e os médicos dizem: olha, não adianta mais, a sentença é de morte. Mas eu quero dizer para você e para a minha vida que quem dá a última palavra é Deus.
Podem sentenciar a gente à morte, mas quem dá a última palavra é Deus. Podem te limitar o tempo na terra, mas quem te dá a última palavra é Deus. O Senhor é que tem o domínio sobre tudo. É Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que fere, é Ele que ata ferida, é Ele que faz nascer e permite morrer e até ressuscitar. Porque o Deus que nós servimos, esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus Todo-Poderoso. No livro do profeta Isaías vai dizer: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá de você receber a sua vitória? Quem vai impedir da tua família ser salva? Quem vai impedir da tua filha alcançar um concurso público? Ninguém. Se esforçar e confiar em Deus, botar Deus à frente, fazer a sua parte, eu garanto que Ele faz a dele perfeita. Para que nós alcançamos nossos objetivos aqui na terra, nós temos que lutar pelos nossos objetivos e confiar, porque o possível eu posso fazer, aquilo que está ao meu alcance eu posso fazer, mas aquilo que sai fora da minha possibilidade só Deus pode fazer. E foi assim com Naamã. E aí Naamã, com o coração cheio de esperança, vai até o rei da Síria e fala: meu senhor, eu trouxe uma das meninas da cativa lá de Israel, e ela passou a minha senhora que há um profeta em Israel que vai me curar dessa lepra. Imagine, né, como é ruim quando você tem uma sentença de enfermidade, de morte. A pessoa, por mais honrada na sociedade, ela por dentro está abatida, está entristecida, está deprimida. Mas Naamã confiou na palavra daquela jovem menina. E aí o rei da Síria faz uma carta ao rei de Israel e fala: olha, estou eu enviando meu servo Naamã para que tu o restaure da lepra. O rei de Israel, vendo que não tinha autoridade de Deus para curar, porque ele era um rei, e a autoridade de cura estava na mão do profeta, ele se desespera. O rei de Israel rasga suas vestes em sinal de pesar. E agora? Aquele período, Israel e Síria estavam em paz diplomaticamente. Eles não estavam em guerra, estavam tendo um bom relacionamento entre as nações. Então o rei de Israel, quando ele percebe aquilo, ele sente que aquilo ali seria um motivo para levantar uma guerra entre Israel e a Síria. Mas aí chegou aos ouvidos do profeta. O profeta, ele ouve dizer que o rei de Israel se desesperou. E aí Eliseu vai dizer: olha, não se desespere, porque rasgaste as tuas vestes? Que desespero é esse? Diga a ele que vem até mim, porque há profeta em Israel, aleluia, há profeta na terra, há profeta na tua casa, na minha família, há profeta sinceros que fazem a obra de Deus com sinceridade, que quando ora Deus responde, que quando clama Deus opera, né? E aí a palavra de Deus vai dizer que Naamã vai em direção a Israel, dias de viagem, uma longa viagem, e a palavra de Deus vai dizer que ele se depara diante da casa do profeta Eliseu e manda mensagem, né? Para que Eliseu viesse o curar daquela lepra. Só que Eliseu não recebeu Naamã em sua casa. Eliseu, ele envia um mensageiro e fala: ó, avisa aí o rei, avisa aí o Naamã que vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, né, no Jordão. Fazendo isso, a carne dele será restaurada, ele ficará limpo. Imagine só, né? Aquele homem comandante devia feder, né? Porque feridas abertas, ela tem mau odor, devia sair coisas assim, né? De machucado, de ferida, aquela farda todo pompudo, né? Todo cheio de glamour, mas lá por debaixo estava uma carne apodrecida, uma carne carente da misericórdia de Deus. E não foi um mergulho só não, de 7 mergulhos. E aí nós vamos entender por que Deus quis que
que o profeta falasse que era 7 mergulhos. 7 era o número da perfeição de Deus. E era necessário que Naamã mergulhasse 7 vezes. E aí Naamã, quando ouve o profeta, o mensageiro do profeta, ele sai todo indignado. Ele não aceita receber um recado. E aí ele sai indignado, murmurando, questionando e dizendo: não moveria o profeta a mão no seu lugar, invocaria o nome do seu Deus e me restauraria dessa lepra? Ele queria que Eliseu saísse do lugar, fosse lá, invocasse o Senhor, colocasse a mão nele e ficasse curado. Mas Eliseu não, vá e desce ao rio Jordão. E aí ele vai dizer: não são porventura Abana e Farfá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Né? Ele ainda humilhou aquele rio que traria para ele saúde, vida, esperança e cura. E aí os seus conservos ali começaram a questionar ele: meu pai, se o profeta lhe pedisse algo tão difícil, mas apenas dissesse: lava-te ao Jordão. E aí ele ouviu aquele conselho, né? Que Deus venha te cercar de pessoas que te aconselhem para o bem, que te aconselhem para as coisas do alto, que Deus venha colocar no seu caminho pessoas que vai te impulsionar a adorar a Deus, a conhecer a Deus, a ter intimidade com Deus, né? E aí Naamã, ele vai, ele aceita os conselhos. E sabe o que eu entendo com esses 7 mergulhos? Primeiro mergulho, sabe qual foi? O primeiro mergulho que Naamã teve que fazer, teve que mergulhar? O mergulho da indignação. Por quê? Porque ele queria que o profeta saísse da sua posição e invocaria o Senhor, tocasse sobre ele e ele fosse curado. Só que não, foi diferente. Deus trabalha aqui, dentro do nosso coração. Ele quebra o orgulho, ele quebra o eu, ele quebra a vaidade, ele quebra o egocentrismo, o individualismo. Primeiro mergulho que Naamã deu foi mergulhar naquela indignação que ele sentiu por causa do profeta não tocar nele. Segundo mergulho, sabe o que ele mergulhou? A murmuração. E vamos lá, Romanos 2. Olha o que Romanos 2,8 vai dizer. Nossa, glória a Deus, bem em cima. Romanos capítulo 2, versículo 8. Mas a ira e a indignação, os facciosos, que desobedecem à verdade, a obediência e a injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tá vendo? Deus mergulhou aquela soberba, aquela murmuração, e Deus não faz acepção de pessoas para abençoar. Ele quis mesmo fazer com que Naamã mergulhasse. Primeiro a indignação, depois a murmuração, porque ele questionou o motivo de qual o profeta não o tocar. Segundo mergulho, sabe o que Naamã mergulhou? A soberba. A soberba. Provérbios 8,13. Olha o que diz Provérbios 8,13. Louvado seja Deus. Provérbios número 8, verso 13. Diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu o aborreço, diz o Senhor. Deus se aborrece quando o homem tem soberba, quando o homem é arrogante, quando o caminho do homem é mau, quando a boca do homem é mau, quando a boca do homem é perversa, só fala maldade, só deseja maldade, só pratica maldade, só fala sobre coisas que não edificam. O Senhor aborrece. Então, o que Naamã mergulhou naquele terceiro mergulho? É soberba.
né? E Deus começou a trabalhar. No quarto mergulho, Deus fez com que Naamã mergulhasse a prepotência. Ele se sentiu tal, ele se achava melhor do que os outros, né? Porque ele era bem visto perante seu rei, era bem querido, porque o Senhor dera a ele vitória nas guerras. Mas aqui, no quarto mergulho, eu entendo que Deus mergulhou aquela prepotência, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Se Deus deu vitória, a glória é dele. Se Deus abriu a porta de emprego abençoada, a glória é dele. Se Deus está te deixando de pé hoje, a glória é dele. Tudo é a glória dele, é para ele, tudo é para ele. E aí, Deus faz com que ele mergulhe a prepotência. Salmo 37, 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano, né? Então ele, passei e eis que desaparecerá, procurei-o e já não foi encontrado. Tá vendo? O homem soberbo, ele desaparece, porque a arrogância faz com que a pessoa se torne uma pessoa mal vista, mal querida, né? E aqui os Salmos vai dizer, Salmos de número 37, 35, você marca aí. Vi um ímpio prepotente, aquele que não confia em Deus, que não crê em Deus, da mesma maneira que a palavra de Deus vai dizer que viu, da mesma maneira do verso 36, passei, eis que ele desaparecerá, procurei e já não foi encontrado, né? Porque Deus abate os soberbos. Então a prepotência de Naamã foi mergulhada no quarto mergulho. E aí começou Deus a trabalhar, né? No quarto mergulho, esse homem tem que ter alguma mudança, né? No quarto mergulho, a mente dele começou a ter esperança, a fé. E o quinto mergulho começou a mudar. Ele mergulhou com fé. Você já mergulhou a quarta? O quinto já está próximo do sétimo, né? Mergulhou a fé. Hebreus 11, 6 vai dizer, vamos lá, louvado seja Deus. Hebreus, Epístola aos Hebreus. Ele ali já está mergulhando aqui, a fé, né? A fé que vai ficar o quê? Curado. Olha o que diz 11,6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Naamã mergulhou com fé, mas não era com fé no Deus, nos deuses da Síria, não, com fé no Deus de Israel, na qual aquele Deus que o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes, aleluia. E o sexto mergulho, Naamã mergulha com esperança, louvado seja Deus. Naamã mergulha crendo que aquele profeta era verdadeiramente um homem de Deus e que ia dar vitória a ele. Salmos 39, verso 7, diz a palavra do Senhor: e eu, o Senhor, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. O sexto mergulho de Naamã foi um mergulho com esperança. Eu vou confiar na boca daquele profeta, eu vou confiar nesse Deus de Israel. E ele mergulhou com esperança. E o sétimo mergulho de Naamã foi o da cura. Ele foi curado da sua lepra. Ele foi curado da sua incredulidade. Ele foi curado da sua arrogância. Ele foi curado da sua murmuração, da prepotência, da soberba. Ele mergulhou com fé. Ele mergulhou com esperança e recebeu, além da cura da sua carne, a salvação para a sua alma. Salmos de número 20, verso 6 diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Com as suas mãos Deus cura. E nós vamos entender por que Naamã recebeu a salvação.
Porque quando ele levanta, que ele olha para a carne dele está curada. A carne dele está sã, como uma criança, como mesmo disse o profeta Eliseu. Quando ele se levantou, ele se viu curado da carne e da alma, porque ele sabia, ele tinha convicção que o Deus vivo, o Deus poderoso curou ele e ele restaurou a sua alma. Quando ele voltou ao profeta Eliseu, ele vem cheio de riqueza, com ouro, pratas, vestes reais. E sabe quanto em valor, se a gente for trazer para os dias atuais, era cerca de 750 milhões de dólares em ouro e prata. E o profeta: não, meu senhor, não quero. Sabe por quê? Porque Eliseu sabia que a glória era dele, a honra é dele, o poder é dele, ele que tem poder para curar, para libertar, para salvar, para transformar. E aí ele vai ter que voltar para a Síria, curado, né? Cheio de saúde, podendo voltar a ter a sua vida social normal, né? Com a sua mulher, seu leito, tudo voltava à normalidade da vida daquele homem. E aí ele diz para o profeta: profeta, posso levar um pouco dessa terra aqui de Israel? Porque eu agora não vou mais adorar o Deus da Síria, Rimon, né? Quando meu senhor, o rei dele, entrar no templo de Rimon, se encurvar para adorar, e eu tenha que me encurvar também, né? Perdoe o Senhor, seu servo. Porque o coração dele já estava na mão do Deus vivo, Deus que tem boca e fala, tem olhos e vê, tem palavra e fala. Deus se revelou à humanidade na palavra, mas se revela em experiências espirituais, como todos os servos têm, né? E aí o profeta disse: vá em paz. E aí ele levou aquele punhado de areia de Israel, com certeza para construir um altar ao Deus de Israel. O que eu trago para você essa noite? Além de Naamã ter sido curado da sua lepra, ele foi curado da lepra da alma, que é o pecado, que é a arrogância, a soberba, a vaidade, o egocentrismo, a falta de humildade. Deus, quando ele opera na nossa vida, é com um pacote completo. Nada vem imperfeito, nada vem faltando nada, né? Vem sempre agregado bênçãos para a sua vida. Então, que nesta noite, eu não sei o que te aflige a tua alma, mas eu sei que o Deus que eu sirvo curou Naamã no 7º mergulho. Ele vai curar a tua família, a tua casa, a tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Está triste hoje seu coração? Mas confia, deleita-te no Senhor, ele concederá o desejo do seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma experiência sobrenatural com Deus. A minha oração é essa: que Deus venha se revelar a todos aqueles que ouçam essa ministração de uma forma profunda, uma forma sobrenatural, para que você saiba que existe um Deus que tem domínio sobre céus e terra. A última palavra não vem do homem, a última palavra vem do Senhor. É o Senhor que diz, é Ele que determina, é Ele que abençoa e salva. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.